20 de agosto de 1989, Beverly Hills, Califórnia. Uma noite como qualquer outra, envolta na ilusão de riqueza e tranquilidade. Mas por trás das cercas impecáveis do número 722 da rua North Elm Drive, um horror se desenrolava, destruindo para sempre a fachada da família perfeita. Lyle e Eric Menendez, dois irmãos que viviam uma vida de privilégios, fizeram uma ligação frenética para o serviço de emergência, suas vozes carregadas de um pânico forjado. Seus pais, José e Kitty Menendez, estavam mortos, brutalmente assassinados em sua própria casa. A notícia reverberou pelas ruas bem cuidadas, deixando a comunidade chocada e perplexa. Os irmãos Menendez, jovens, bonitos e aparentemente inconsoláveis, rapidamente se tornaram objeto de simpatia, com sua dor estampada nos canais de notícias. Eles eram órfãos agora, privados de seus pais num ato insensato de violência. Mas à medida que os investigadores se aprofundavam nos detalhes do crime, uma suspeita crescente começou a nublar a narrativa. A brutalidade dos assassinatos, o estilo de execução a sangue frio, sugeria algo mais sinistro do que um ato aleatório de violência. A luxuosa mansão, símbolo do sucesso da família, tornou-se uma macabra cena de crime. José e Kitty, um rico executivo do entretenimento e sua esposa, foram encontrados crivados de balas, seus corpos testemunhando uma fúria arrepiante. A cena era caótica, sangue respingado nos móveis caros e tapetes persas, um contraste gritante com a imagem cuidadosamente cultivada da família Menendez. Conforme os detetives juntavam as peças do quebra-cabeça, os gastos extravagantes dos irmãos após a morte dos pais levantaram suspeitas. O choque e a simpatia iniciais começaram a diminuir, substituídos por uma suspeita incômoda. A imagem perfeita de uma família destruída pela tragédia começava a ruir, revelando uma verdade perturbadora sob sua superfície dourada. A questão não era mais quem cometeria um ato tão hediondo, mas por quê? A resposta, como os investigadores logo descobririam, estava enterrada nas dinâmicas distorcidas da família Menendez. A mansão dos Menendez, uma propriedade extensa no coração de Beverly Hills, era uma prova do sucesso de José Menendez. Um imigrante cubano que lutou para chegar ao topo da indústria do entretenimento, José não poupou despesas para criar uma vida de privilégios para sua família. A casa era um santuário opulento, repleto de arte cara, móveis de grife e todos os luxos imagináveis. Mas naquela noite fatídica de agosto, a mansão se transformou num palco grotesco de violência, seu esplendor para sempre manchado pelo derramamento de sangue dentro de suas paredes. Kitty e José estavam assistindo televisão em seu escritório, um cômodo que exalava riqueza e conforto. O ar estava denso com o aroma de charutos caros, uma prova do apreço de José pelas coisas boas da vida. Mas a atmosfera de relaxamento foi destruída pelo estrondo ensurdecedor de tiros. Lyle e Eric, armados com espingardas que haviam comprado dias antes, entraram no escritório e abriram fogo. A cena foi caótica. Um turbilhão de violência que não deixou nenhum canto da sala intocado. José, pego de surpresa, não teve chance. Ele foi atingido na nuca, a força do tiro quase o decapitando. Kitty, gritando de terror, tentou fugir, mas foi derrubada por uma saraivada de balas. Seu corpo, crivado de tiros de espingarda, foi encontrado caído contra a parede, um testemunho da brutalidade do ataque. A quantidade de tiros disparados, a curta distância dos assassinatos em estilo execução, pintaram um quadro de fúria e premeditação a sangue frio. Não foi um ato aleatório de violência, mas um assassinato cuidadosamente planejado, executado com precisão arrepiante. A opulência da mansão, os móveis caros salpicados de sangue, apenas serviram para intensificar a natureza grotesca do crime. Os irmãos Menendez não apenas tiraram a vida de seus pais, mas também profanaram o próprio símbolo do sucesso de sua família. Conforme a investigação dos assassinatos progredia, um retrato mais sombrio e perturbador da família Menendez começou a emergir. A fachada perfeita de riqueza e privilégio desmoronou, revelando um histórico de disfunção, segredos e alegações de abuso. Os irmãos, antes vistos como vítimas,
agora se tornaram os principais suspeitos, seus motivos envoltos em uma complexa teia de dinâmicas familiares e demônios pessoais. No centro de sua defesa estava a alegação de anos de abuso terrível nas mãos de seus pais. Lyle e Eric, por meio de seus advogados, alegaram que foram submetidos a anos de abuso físico, emocional e sexual por seu pai, José. Eles pintaram um quadro de um patriarca tirânico, um homem movido por uma necessidade insaciável de controle que governava sua família com punho de ferro. Kitty, afirmaram, era cúmplice do abuso, fazendo vista grossa às ações do marido por medo ou indiferença. As histórias dos irmãos eram arrepiantes, repletas de detalhes gráficos de agressões sexuais, espancamentos e tormento psicológico. Eles descreveram um clima de medo e intimidação que permeava suas vidas, deixando-os se sentindo presos e impotentes. O abuso, alegaram, havia começado ainda jovens, deixando-os com cicatrizes emocionais e psicológicas. Os promotores, no entanto, apresentaram uma narrativa totalmente diferente. Eles argumentaram que as alegações de abuso dos irmãos eram uma manobra cínica, uma invenção para angariar simpatia e evitar a responsabilidade por seus crimes. Eles apontaram para os gastos extravagantes dos irmãos após os assassinatos, sua completa falta de remorso e inconsistências em seus relatos como prova de sua culpa. O caso da acusação girava em torno da teoria de que Lyle e Eric, motivados pela ganância e um senso de direito, mataram seus pais para herdar sua vasta fortuna e escapar de seu controle. O tribunal se tornou um campo de batalha para narrativas conflitantes, cada lado apresentando um retrato convincente, porém falho, de uma família destruída por segredos e mentiras. À medida que o julgamento chegava ao seu clímax, o tribunal estava carregado de tensão. Os relatos conflitantes da defesa e da acusação dividiram o júri e a opinião pública. Os irmãos Menendez se tornaram símbolos tanto de vítimas trágicas quanto de assassinos de sangue frio, dependendo para quem você perguntasse. A defesa pintou um cenário de vida marcada por abusos implacáveis. Essa versão contrastava fortemente com a acusação, que retratava os irmãos como calculistas, movidos por pura ganância e manipulação. A tarefa do júri era monumental: peneirar os depoimentos emocionais, as avaliações psicológicas e as montanhas de evidências para desvendar a verdade. Após semanas de deliberação, o júri chegou a uma decisão. O veredito foi anunciado em uma sala densa de expectativa. Eric e Lyle Menendez foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau. O tribunal explodiu em uma mistura de suspiros, soluços e murmúrios. Para alguns, a justiça tinha sido feita. Para outros, a verdade permanecia esquiva, enterrada sob camadas de dor e engano. Este caso, com sua teia intrincada de dinâmica familiar, alegações de abuso e questionamentos sobre o motivo do crime, deixou uma marca indelével no cenário jurídico americano. Desafiou nossas percepções de vitimização, culpabilidade e as complexidades obscuras que podem se esconder sob a superfície de uma família aparentemente perfeita. Este é o capítulo final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este.